Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 31 de dezembro de 2020. Quem diria? Chegamos no último dia do ano, estamos a poucas horas do novo ano, né? Como a gente vai comemorar a Santa Ceia hoje, a Ceia do Senhor, né? Agora, daqui a pouco, aí alguém poderia falar, né? Ah, mas vocês vão fazer a ceia de passagem do ano às 10 horas da manhã? Ainda do dia 31? A gente vai responder o seguinte, olha, é porque a gente está comemorando junto com os nossos irmãos do Japão, né? No Japão já é 10 horas, sei lá, 11 horas, na Austrália, 11 horas da noite. Então nós estamos comemorando, simbolicamente, claro, porque para nós é um dia após o outro, mas tem um significado, né? Tem uma condição até emocional, psicológica, sobre o fechamento de um ciclo e o início de um novo ciclo. Então nós estamos comemorando porque estamos no último dia do ano de 2020 e até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui a sua pedra de esquina, a sua pedra principal, a rocha eterna que é Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, é exatamente essa pedra, né? Jesus Cristo, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa pedra fundamental, inicial, para que nós possamos inaugurar uma nova etapa, um novo tempo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É tempo de alegria e glória a Deus, porque nós vamos comemorar e tomar ceia do Senhor e orar, agradecendo e consagrando ao Senhor, né? No altar do Senhor, todo esse ano que nós tivemos. Não foi fácil, né? Muitas foram as situações e circunstâncias. Oi, Eva, bom dia, paz do Senhor. Oi, Bispo Antônio, Deus abençoe o Senhor, Suzy, Priscila, Eva com a sua casa, Carlos, Débora, Raquel, Cris, Fábio, Netinho, Danielzinho, Deus abençoe a todos, né? E eu falava, alguns de nós aqui que estamos aqui junto, aqui em comunhão, na nossa sinagoga virtual, alguns que estão hoje aqui conosco comemorando esse último dia do ano de 2020, alguns de nós perdemos alguns queridos nossos, né? Então, um dos que estão aqui conosco, quando eu estava conversando com ela, alguns meses atrás, ela havia perdido o seu pai, né, e a sua mãe para a pandemia, e a pessoa, ela falou assim para mim, eu não vou falar o nome dela porque eu não sei se eu posso falar, então não vou falar, mas ela falou assim para mim, Bispo Antônio está falando, a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, Bispo Antônio está mandando beijo para todo mundo, a paz do Senhor. Então ela falou assim para mim, e você lembra disso, né? Ela falou, ai, bispo, perdi meus pais para a pandemia. Eu falei, não fale isso. Os teus pais, servos do Deus Altíssimo, você não perdeu. Você entregou os teus pais no altar do Senhor. É diferente. Então, eu falava para ela assim, estou falando para você. Nós precisamos viver os nossos dias de tal maneira que nós possamos enxergar na lógica e na lente de Deus sempre. Não é fácil? Não é fácil. Falar que é fácil, não. Mas é assim. E eu falava para ela o seguinte, olha, então, fale o contrário. Eu perguntei para ela, você lembra da Ana lá do livro de Samuel? Que a Ana tinha um conflito com Penina, Samuel tinha 2 esposas e Ana era estéril. Ela falou, lembro, bispo, lembro. O que tem a ver com a minha história, né? Naquele momento, eu estava orando com ela por um velório duplo do pai e da mãe, né? E ela falou assim para mim, sim, e o que tem a ver? Quando Ana foi entregar Samuel, e eu falei para ela, você é mãe,
há pouco tempo, então você entende muito bem o que significa isso, né? Nós que somos pais, você que é mãe, você entende. Alguns aqui são os avós já, né? Então eu falei para ela assim, olha, quando Ana, porque havia se comprometido com Deus, se Deus lhe abrisse a madre e ela concebesse um filho, ela devolveria, ela levaria o seu filho para o Senhor, não foi? Ela falou, foi. Então mamãe, a Bíblia diz que após ter desmamado, Ana costurou lá uma estola sacerdotal mirim, pequenininha, e levou Paloma. Saudades, bispo. Ô, Paloma, saudade de você, teu esposo. Também um beijo para tua mãe. Olha, teu pai, Deus abençoe a todos vocês, teu irmão. O Senhor esteja sobre a tua casa, a tua família, pastores, servos do Senhor. Paloma, um beijo para você, né? Carlos, bispão amado, um beijo para você também. E então eu dizia para ela assim, Ana, naquele momento, o único filho era uma mulher estéril, envergonhada, aos olhos da cultura, da religião da época, tinha o seu ventre como um ventre maldito, né? Um ventre que não segurava uma criança naquela época, né? Era considerado um ventre maldito, era o ventre de morte, fazendo alusão à terra estéril, quando a terra não dava, você depositava a semente e a terra não germinava aquela semente. Então era a mesma lógica aos olhos daquele povo, daquela cultura naquele tempo de Ana. Então quando Ana entrega Samuel, Ana também está se desfazendo aos olhos humanos do seu filho, da sua honra, da sua dignidade, e ela está entregando para o sacerdote Eli. Então, aos olhos da mãe, é como se ela tivesse perdido, mas ela não perdeu. Ela entregou Samuel no altar do Senhor. Então você ora, e nós vamos orar, porque você entregou os teus pais no altar do Senhor. Não foi a pandemia que roubou os teus pais. Não foi a pandemia que teve esse poder, mas foi o Senhor, como diz a palavra, e andou com Deus e o Senhor o tomou para ele. Então os teus pais andaram com Deus e o Senhor os tomou para ele, porque são deles, sempre foram dele, como você, como eu, como nós todos somos do Senhor. Então não é uma pandemia, não é uma infecção. Agora é lógico, estamos numa economia de guerra? Estamos numa economia de guerra. Os problemas financeiros e materiais e profissionais estão, assim, agindo brutalmente sobre a nossa terra, sobre os nossos queridos, sobre nós também, com certeza. Mas em tudo, o Senhor nos manteve. Em tudo, o Senhor tem algo para realizar e para manifestar sobre nós e através de nós. Então, nós vamos declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Por quê? Porque se estamos aqui é para uma missão. Como Paulo já dizia, né? Para mim, o morrer é ganho. Morrer é ganho por quê? Porque estarei na presença do Senhor. E o viver é Cristo. Então, para nós, o viver é Cristo. E nós precisamos viver a flor da nossa pele. Por quê? Diziam os missionários, aliás, os missionários, né? Estou vendo a Paloma aqui, que também, junto com seu esposo, são pregadores da palavra e tudo. Os missionários há 2 séculos atrás, mais ou menos, inspirados por um missionário irlandês, né? Ele dizia o seguinte: um homem com Deus é a maioria. E essa frase está na boca dos missionários há pelo menos, sei lá, 150 anos, né? Um homem com Deus é a maioria. Então você com o Senhor é a maioria. Não importa
Não importa quais sejam as adversidades ao redor. Aquilo que Sadraque, Mesaque e Abidnego respondem para Nabucodonosor. O Nabucodonosor, Deus pode nos livrar da fornalha ou pode não nos livrar da fornalha, mas fique sabendo que nós não nos prostraremos diante da tua estátua. Ou seja, não é a circunstância que vai me demover, tirar da centralidade da minha vida. E o centro da minha vida tem nome, Deus. Como Paulo diz lá em Romanos 8, quem me separará do amor de Deus? Nada. Nem enfermidade, nem o passado, nem o futuro, nem o presente, nem a morte, nem a vida. Nada. Nada pode te separar do amor de Deus. Então nós, quando agradecemos ao Senhor por esse ano de 2020, nós agradecemos nessa lógica de vida, nessa lógica de oportunidade que o Senhor está nos dando mais uma vez, né? Há umas 3 semanas atrás eu estava na fila no supermercado, né? Atendendo os protocolos, com distanciamento de acordo lá e tal. Eu estava na fila e estava todo mundo comentando o preço das coisas, porque você está no mercado, fila em supermercado, claro, né? Os alimentos aumentaram, tudo aumentou, e eu estava na fila, eu não lembro que fila que era, mas era uma fila dentro do mercado, e a pessoa estava conversando com a outra assim, e eu estava no meio, eu estava quieto, né? E as duas pessoas estavam conversando, falando, não, porque esse negócio da vacina, porque a vacina, não sei o que lá, a vacina, né? Aí ambas olham para mim e falam, e você, não, vai tomar a vacina ou não vai tomar? Eu falei, olha, depois que eu tomei a minha principal vacina, eles falaram, a principal, mas qual é a vacina? Não tem vacina nenhuma que seja, né, eficiente, eficaz em relação à pandemia, em relação ao coronavírus. Eu falei, mas eu tenho uma vacina que é acima de todas elas. Essa vacina é Jesus Cristo. Depois que eu tomei essa vacina, o resto é tudo troco. Não tem problema. Então, quando a Trindade estava por estabelecer a criação, conforme aquilo que a Trindade havia projetado, né? E estava germinando no seu interior, a criação chega no momento, com certeza, lá na eternidade passada, que a Trindade comenta entre si, mas o homem vai cair. Aí a Trindade, comentando entre si, falou o seguinte, então nós vamos ter que formatar aqui uma Anvisa celestial e nós vamos ter que criar um antídoto, né? Uma vacina para alterar ou para inocular a ação da destruição e do pecado mortal, que é exatamente questionar a autoridade de Deus, né? Porque foi o que Adão e Eva fizeram. Na verdade, eles questionaram, relativizaram a autoridade de Deus, a palavra de Deus e o poder de Deus. Então nós vamos ter que criar uma vacina, porque esse vírus é contagioso. E aí, com certeza, Jesus falou assim, eu sou a vacina. Então, nós temos a vacina. É Jesus Cristo. As outras são outras. Elas não têm a eficácia que Jesus Cristo um dia enxertou, né? Colocou na minha veia o seu sangue. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse sangue que circula no meu interior, na minha vida, no meu corpo, no meu espírito, no meu emocional. Então nós vamos comemorar daqui a pouco, simbolicamente, a ceia de passagem do ano, mas entendendo que nada pode te separar do amor de Deus. Então, grandes coisas fez o Senhor por nós. E eu estava falando, né, do Salmo 126, que diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha,
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Então as nações, as pessoas que estão ao nosso redor, vão reconhecer, vão contemplar a grandeza e os feitos do Senhor através da nossa vida, através da nossa maneira de ser, da nossa maneira de nos expressar, da nossa maneira de enxergar o mundo, sem tampar o sol com a peneira, sem negativismo barato, não, nada disso, mas é porque carregamos uma palavra que está por sobre tudo isso. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo para o qual um dia ela foi formatada, ela foi criada, ela foi estabelecida, ela foi lançada pelo Senhor sobre nós, sobre a terra, sobre a criação, sobre o universo. Então é esse Deus a quem eu sirvo, que você serve. Aí nós podemos falar tal qual os missionários têm essa frase até os dias de hoje, por causa desse missionário escocês. Eu com Deus sou a maioria. Não importa se eu estiver na África, no Brasil, no Morro do Alemão, se eu estiver no Palácio, se eu estiver em Brasília, se eu estiver, aonde eu estiver. O que importa é eu estar no centro da vontade de Deus, porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. Eu sempre ensino assim. Qual é o lugar mais seguro? É a Suíça? É os Estados Unidos? É a Europa? É a Noruega? Né? É a Holanda? São os Alpes suíços? Não. O lugar mais seguro para se estar é quando eu estou no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro. E diz a palavra: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. As torrentes do Negueb, por quê? Porque era um veio, era uma vala, né? Que em partes do ano ficava completamente seca, virava um caminho, como se fosse uma estrada, né? Uma estrada murada. Por quê? Porque era completamente seca. Mas aí quando chovia lá no Monte Hermon, no conglomerado, né? Nas colinas do Hermon, chovia lá, e ali naqueles montes, alguns deles têm geleiras que não se derretem ou que não acabam, são geleiras eternas, como dizem, né? Então essas geleiras, parte delas se derretia e chovia, e vinha aquela água, aquela torrente, aquela corrente de água pura, fresca, potável, mineral, e ela descia varrendo e trazendo consigo toda vamos dizer, todas as propriedades, né, da montanha, e trazia naquele leito daquele rio, e aquele rio de repente ficava caudaloso, ficava cheio, né, de víveres, de uma série de coisas. Então o salmista está falando: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Então, nós somos daqueles que, ainda que possamos, durante a caminhada, chorar, ficar mais, né, triste, mas não tem problema. Porque a alegria do Senhor sempre será a nossa força. E a alegria do Senhor na nossa vida é muito maior do que qualquer circunstância ou adversidade. É como o escritor dos Hebreus falou em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Seja a vossa vida sem avareza, ou seja, não fica preocupado muito com as questões financeiras e materiais. Sabe por quê? Porque
o Senhor é quem cuida de tudo. Não é assim que nós lemos aí, temos lido em Mateus, né, no Sermão do Monte esses dias, em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos com aquilo que deveis de comer, ou com aquilo que deveis de vestir. Homens de pequena fé, vocês são mais do que os pássaros, do que as flores silvestres, vocês são mais do que os lírios do campo. Por quê? A Bíblia diz que você é a coroa da criação. Você é a parte mais importante. Tanto é que a Bíblia fala que o Senhor formou o homem, enquanto em relação à criação e até mesmo os anjos, o Senhor ordenou que existissem. Mas o homem, o Senhor foi lá e esculpiu o homem da terra. Então, você tem esse valor. Depois Hebreus diz assim: contentai-vos com as coisas que tendes. Então, seja uma pessoa feliz. Proponha-se a andar pelo caminho da alegria. É uma proposta de vida. Isso não vem naturalmente. Você tem que decidir. Você tem que premeditar e andar em alegria. É uma questão pessoal, é uma questão de foro íntimo. E quando você se propõe a ser dessa maneira, então com certeza é porque a alegria do Senhor está sendo a tua força, sem sombra de dúvida. Porque viver no ambiente que nós vivemos, numa geração que nós vivemos, num país de terceiro mundo que nós vivemos, diante de todas as coisas que estão acontecendo, é evidente. Ou a gente está bêbado, como Paulo fala, não vos embriagais do vinho, né? Mas enchei-vos do Espírito. Ou então nós estamos embriagados do vinho, ou então estamos cheios do Espírito. Eu fico com a segunda alternativa. Estamos cheios do Espírito. Então, encha-se do Espírito. Manifeste a glória do Senhor. Viva cada dia em alegria, como alguém que está edificando altares de alegria ao Senhor, altares de louvor, de adoração. E o restante, o Senhor, pode ter certeza, Ele vai tomar conta. Olha só o que diz a palavra em Hebreus 10, versículo 5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. E aí, o escritor aos Hebreus está fazendo alusão a um texto de Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, palavra conhecidíssima, né? O povo judeu recita essa palavra a todo momento. Deuteronômio 31, de 6 a 8, que diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então, depois você vê essa passagem repetida no livro de Josué. Depois você vê e lê essa passagem com palavras diferentes, mas no mesmo sentido, em vários textos da palavra de Deus. Por quê? Porque é Deus falando: eu não vou te deixar. Marcelo, bom dia, paz, querido amigo bispo. Paz, Marcelo, Deus abençoe. Então, é o Senhor quem está falando várias vezes, né? Aqui no livro dos Hebreus, quando fala, os teólogos que falam sobre o grego e fazem essa associação, diz que nesse texto de Hebreus 10, versículos 5 e 6, o Senhor fala 5 vezes não, 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 não e não. Mas aqui se refere, esses nãos, se referem à promessa do Senhor lá de Deuteronômio: não te deixarei, não te desampararei, não, você não ficará sozinho.
Então, você precisa carregar durante todo o ano de 2021 a frase dos missionários: eu com Deus somos a maioria. O restante o Senhor vai entregar e o Senhor vai derramar. Então é essa alegria que nos faz terminarmos o ano de 2020 de maneira assim, em alegria, como diz aquela música antiga, né? Depois eu vou ver, até eu vou mandar para vocês aí. As musiquinhas eu sempre coloco no Facebook e coloco no YouTube, né? No Instagram eu não estou colocando mais. Então, mas eu vou colocar essa musiquinha, vou procurar, vou colocar. Conta as bênçãos, digas quantas são, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Né? E uma parte diz assim: uma a uma, conte de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Então, quando eu olho para trás, eu não olho com saudosismo, eu não olho com tristeza ou angústia. Quando eu olho para trás, eu olho sim para contemplar aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus já realizou, os milagres com certeza que Ele já derramou sobre a minha casa, a minha família e sobre a minha vida. Mas eu também me apodero, me aproprio dessas verdades espirituais, alimento a minha mente, porque a Bíblia também diz, né, que nós devemos trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então eu trago à memória, conta as bênçãos, uma a uma, conte de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então é exatamente essa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as circunstâncias, saber que, segundo os analistas, né, a vacina, a maioria de nós só vai receber essa vacina talvez daqui 1 ano e 4 meses, mais ou menos aí, segundo as perspectivas aí dos técnicos, né, até alcançar toda a população brasileira. Então, eu vou ficar durante 1 ano e 4 meses assim, nessa pressão emocional, nessa pressão psicológica. Isso não significa que eu não tenha que ser responsável, eu tenha que cumprir com os protocolos, eu tenha que me cuidar. Não, isso, claro, com certeza é sempre importante. Mas daí, eu ficar ouvindo, assistindo aquelas notícias que ficam às 24 horas do dia. Não, porque fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo. Fulano, o que você acha? Porque se ele falar aquilo, aí fica só alimentando a mente com os questionamentos, com a relativização, com os conflitos de narrativa. Um fala uma coisa, outro fala outra. Não. Você responda para você mesmo aquilo que eu respondi para o pessoal na fila do supermercado. A minha vacina tem nome, Jesus Cristo. O resto é resto. Eu não sei o que vai acontecer, mas Jesus Cristo corre na minha veia. Isso eu tenho certeza. Então, o que importa, o que me fará os homens, né? Porque, como diz em Deuteronômio, diz aqui, diz assim: ser forte e corajoso, porque esse povo entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Depois ele diz assim: não vos atemorizeis diante deles. Diante deles, quem é eles? Todos, tudo. Todas as questões relativizadas que aos meus olhos parecem ser maiores do que eu. Eu não vou ficar atemorizado, por quê? Porque Deus está comigo. Não é porque eu sou forte, mas é porque Deus está comigo. Diz o fraco, eu sou forte. Então, eu sou forte por aquele que está comigo, não porque eu sou capaz, mas aquele que está comigo é capaz. O Emanuel, o Deus conosco, já se manifestou, já fez a sua morada no meu interior. Então nós vivemos dessa maneira, nós pensamos dessa maneira e agimos dessa maneira em nome de Jesus. Vamos orar? Eu vou falar mais amanhã, depois. Então vamos orar
e vamos colocar diante do Senhor e comemorar a nossa ceia, simbolicamente falando, a nossa ceia entregando o ano de 2020 e saudando o ano de 2021, porque com certeza aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração humano é exatamente o que o Senhor tem sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pega o teu pão comigo e fala assim: ninguém e nada poderá me separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o meu Salvador. Ele é a palavra que se tornou carne. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da parte de Deus. Jesus, o pão do céu, se manifestou na minha vida. Eu me alimento desse pão e jamais terei fome. Jamais estarei isolado, solitário, em solidão, porque o Emanuel já se manifestou sobre a minha vida. Comamos todos em nome de Jesus. Levanta o teu suco de uva ou o teu vinho, não sei o que você pôs no teu copinho, e vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer por mais um ano que o Senhor derramou sobre nós, mais um ano que o Senhor cumpriu com as tuas promessas, mais um ano que o Senhor nos guardou à sombra do Onipotente. O Senhor nos escondeu debaixo das tuas asas. O nosso Deus, nosso Redentor, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, é exatamente o Deus a quem eu sirvo, o Deus que habita no meu coração. Eu sou o santuário do Deus vivo, eu sou o templo do Espírito Santo. E Jesus Cristo foi convidado a habitar no meu coração, e eu o confesso como o meu Senhor e o meu Salvador. Eu tenho essa aliança de vida. Aliança, a certeza, a convicção que a Trindade já é realidade no meu interior. Quem me separará do amor de Deus? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. Em nome de Jesus. Bebamos todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! O nosso Redentor vive. Nós precisamos andar todos os dias do ano de 2021, como aquelas mulheres quando saíram da sepultura vazia, quando os anjos perguntaram para elas: mulheres, a quem procurais? Aquele que vive? Ele não está entre os mortos, ele ressurgiu. Em outras traduções diz, ele ressuscitou. E aquelas mulheres, diz a palavra, que elas saíram correndo para contar aos discípulos o que havia acontecido. Então nós somos como essas mulheres. Nós somos os propagadores das boas notícias, das boas novas. Ele não morreu, ele não está morto, morreu. Ele não está morto. Ele ressuscitou, ele está vivo. É por isso que nós carregamos no bojo da nossa história de vida a alegria do Senhor. Não uma alegria
por causa da euforia, não uma alegria por causa das circunstâncias externas, mas uma alegria no espírito. Por quê? Porque ele ressurgiu, ele está vivo. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vida, tragada foi a morte pela vitória. O nosso Redentor vive. Então é assim que eu preciso entrar, é assim que eu preciso viver, e é assim que eu preciso sair do ano de 2021, na expectativa, com a perspectiva de que o Senhor está na direção de todas as coisas. E eu sempre deixo isso muito bem claro no meu coração todos os dias. Eu vou falar para você um segredo meu, uma coisa que eu faço. Quando eu estou ouvindo uma notícia, ouvindo alguma coisa, eu sempre ouço a notícia. Outro dia mesmo, acho que foi essa semana, eu vi uma notícia e estava a notícia que nem todo mundo ouve, né? Só pandemia, onde está a vacina, porque o governo não fez a vacina, cadê? Agora eles estão falando da seringa, cadê a seringa? Quando não tem seringa, e quando não tem vacina, agora também não tem seringa, e aquela história toda. E aí, assim, no rodapé das notícias, teve uma história lá de um rapaz, agora médico, que quando viu um paciente lá por causa da Covid-19 e ele foi atender aquele paciente, no que ele tirou aquele respirador dele para fazer as suas tarefas como médico, ele falou: eu conheço esse homem foi meu professor, eu só estou aqui porque ele me ajudou. E aí conta toda a história. Qual era a história? Que aquele médico, antes jovem, há anos, né, atrás, era um jovem com um sonho de ser médico, mas por ter estudado em escola pública, ele não tinha condição, porque realmente é isso que nós temos no Brasil, infelizmente, né? As pessoas estudam, mas elas não alcançam o mínimo de conhecimento didático para poder enfrentar um vestibular de ponta, um vestibular principalmente numa universidade pública, né, seja federal, seja estadual. E aí ele expressou esse sentimento, ainda jovem, muito jovem, para esse professor que dava aula de química no cursinho. Aí esse professor, né, se compadeceu do menino, naquele momento menino, e aí ele falou o seguinte: eu vou te ajudar, você vai passar nesses vestibulares. E realmente, esse professor ficou lá, estudando com ele durante todo o tempo, meses e meses e meses estudando, até que ele passou em várias faculdades. E de repente, agora médico, vê lá, de frente para ele, na UTI, aquele professor dele, agora com Covid-19. E aquele médico falou: eu não vou largar esse homem enquanto ele não sair daqui vivo. E realmente, diz ele que foi uma luta. Mas ele ficou ali com todas as forças dele. E aí aquele homem, né, foi restabelecido na sua saúde. E quando ele acorda, ele vê o seu aluno. E ele falou: eu não podia fazer menos do que isso. Então, quando eu ouço uma notícia dessa, faça como eu. Eu falo assim: o Espírito Santo está agindo ainda na terra. Tem jeito. Tem jeito. O diabo não tomou conta de tudo. Não é segundo a eficácia de Satanás, como está em Tessalonicenses. Ainda não vivo isso. Então tem jeito. Tem jeito, porque o Espírito Santo está agindo. Porque só no mover do Espírito Santo é que as pessoas conseguem realizar coisas boas, edificantes, porque o homem natural, o homem carnal, ele é mundano, ele é bestial, ele é animal, ele não faz nada. Mas quando você vê alguém fazendo algo edificante para restaurar a vida do outro, é porque o Espírito Santo está agindo. Ninguém faz isso do nada. Porque é que o Paulo fala em Tessalonicenses que o anticristo será, segundo aquela, vamos dizer, a eficácia de Satanás, e quem o detém
se retirará, falando do Espírito Santo. Então o Espírito Santo está retendo. Significa que há jeito na terra. Existe sim uma oportunidade de um mover de Deus. Nós estamos aqui na terra porque Deus está em nós, significando que o Espírito Santo está agindo. E a visão de Isaías, e a terra está cheia da sua glória. Por quê? Porque a terra, o planeta Terra está cheio de mim e de você e de nós todos. Nós somos o reflexo da glória de Deus na terra. Quando Isaías viu e ouviu o Senhor falando aquilo, os anjos entoando cânticos, os querubins ao redor, os serafins ao redor do altar do Senhor, e falaram: a terra está cheia da sua glória, porque eles estavam vendo de maneira profética eu e você no planeta Terra. Então tem jeito, existe sim uma possibilidade, e nós vamos viver intensamente o ano de 2021 exatamente nessa lógica, nessa perspectiva de vida, nessa perspectiva de vitória, de restauração, de conquista, de realização, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor em nome de Jesus, agradecendo pela ceia do Senhor e por mais um ano de vida. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero colocar cada servo teu, cada serva tua, aqui em nome de Jesus, os sonhos, como o Marcelo está dizendo aqui, né? Ele tem um sonho de ser policial civil, e ele está agradecendo a Deus porque na última semana do mês de dezembro de 2020, ele alcançou o seu sonho, e no primeiro dia, né? No primeiro dia de janeiro do novo ano, ele estará tomando posse do seu cargo. A ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, derrama-te sobre nós. Vem com a tua glória, com a tua graça, e como Marcelo, eu poderia dizer da Raquel também, as vitórias da Eva, as conquistas, aquilo que o Senhor ainda está por fazer, nas conquistas, nas realizações, na vida do Bispo Antônio, por exemplo, sua casa, sua família, todos os negócios que nós estamos orando, tudo, na vida da Márcia, do Fábio, do João, da Roseli, seus familiares, meus pais, minhas tias que estão aqui, meus primos, meus amigos, irmãos em Cristo, todos, a Paloma, sua casa, sua família, pastor Odete, né, o Carlão, o seu pai, em nome de Jesus, o Deus Todo-Poderoso, derrama-te sobre cada um de nós, move-te dos céus. Senhor, nós consagramos ao Senhor, agradecidos por cada minuto, cada segundo, cada respirar que nós exercemos no ano de 2020, agora está diante do teu altar. Nós consagramos e colocamos nas tuas mãos. O ano de 2020 foi teu, o ano de 2020 é teu, e nós o devolvemos e entregamos na tua presença e no teu altar, agradecidos, louvando ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Mas ao mesmo tempo, nós recebemos do Senhor o ano de 2021. Por isso, ó Deus, nós ceamos, selando, colocando diante do teu altar, agradecidos, celebrando, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder, a tua misericórdia, o teu perdão, reconhecendo o teu mover, o teu espírito de reconciliação, e ao mesmo tempo, sabendo que o 2021 está sendo inaugurado porque o Senhor está derramando 2021 sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, nossas casas e nossas famílias. Por isso a ti dedicamos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Marca-nos com cura, com saúde, com milagres, com interferências, intervenções, que o Senhor fará, que o Senhor manifestará, que o Senhor acontecerá, e nós sempre daremos ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, recebe o ano de 2021, Senhor, nós recebemos do teu altar o ano recebe, Senhor, o ano de 2020, e nós recebemos do teu altar o ano de 2021, que cada dia, cada minuto do ano de 2021 esteja consagrado ao Senhor,
esteja diante do teu altar, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, as celebrações, os jantares, os almoços, tudo aquilo que for feito, né? As comidas, as alegrias, o Senhor esteja em tudo e você esteja celebrando, sendo edificado e contemplando os bens do Senhor na terra dos viventes. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Sabe por quê? Ninguém te separará do amor de Deus, nada e ninguém. Por quê? Porque o amor de Deus é uma conexão inviolável, é um selo que ninguém mais tem autoridade, porque aquele que é digno, ele abriu o livro, ele abriu os selos e ele está sobre a tua vida. Digno é o Cordeiro, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus te abençoe. Um finalzinho aí de 2020 maravilhoso, especial, celebrações, jantares, almoços, adoração, glorificando ao Senhor e ao mesmo tempo que você viva aí intensamente o ano de 2021. Amém? Glória a Deus. Um beijo para você. Feliz ano novo, feliz ano todo, feliz ano em que o Senhor tem sobre a tua vida e principalmente feliz ano de 2021. Cada dia o Senhor derrame sobre a tua vida. Tenho novidade para o Senhor. Amém, Marcelo. Amém. Você me conta aí, depois eu conto para todo mundo aqui, tá bom? Deus abençoe, Marcelo. Um beijo para Sandra também, a diaconisa Sandra. O Senhor esteja sobre a tua vida. Bispo Antônio que está aqui, Márcia e Fábio, Eva, Carlos, familiares, Dona Nadir, seu Toninho, Dona Dária, seu João, meus pais, todos, minhas tias. Um beijo para todos vocês. Fiquem na paz. Cida também. Um beijo para você, Carlos Batista. Deus abençoe, em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre todos vocês e que a graça, a presença e o mover de Deus sejam a tua marca no ano de 2021. Até amanhã. Amanhã é dia 1º, mas estou aqui de volta às 10 horas da manhã. Fique na paz. Tchau, tchau. Até amanhã. Beijo para você. Feliz ano todo, hein? Tchau, tchau.